onde você estiver, procure se acomodar adequadamente para juntos aprofundarmos a reflexão em torno destes textos bíblicos. Antes, porém, peço licença para tirar a máscara. Meu irmão, minha irmã, sem dúvida, a coroa do Advento aqui é o símbolo mais forte, porque como humanos nós precisamos visualizar, e muitas vezes não há a concretude da realidade. Por isso, nos relacionamos a partir da simbólica, que é um campo que a humanidade ainda não estudou em demasia. Há muito a ser descoberto ainda pela simbólica, mas a nossa comunicação é num grau muito elevado através dos símbolos. Tanto é que todo idioma, toda palavra é um símbolo. E convencionamos, assim, cada povo comunicar-se no seu idioma, que desde raiz cultiva. Vamos lá então para olhar, dito isso, os textos aqui e a temática central que eles nos querem oferecer. Todos podem ver a salvação. Este é o tema central dos textos bíblicos deste segundo domingo do Advento. E a liturgia, portanto, nos convida a celebrar a chegada da vida com alegria. O tempo de luto está para terminar, porque Deus é misericórdia e é maior do que todas as crises e calamidades que os humanos possam enfrentar. Esta é a certeza que nos dão tanto o texto de Baruque quanto o Evangelho de Lucas. Vamos então recordar aqui Baruque capítulo 5, versículo 1 a 9. O livro de Baruque é atribuído ao companheiro de missão do profeta Jeremias. Portanto, ambos viveram a experiência triste do exílio da Babilônia, que o tirano Nabucodonosor impôs ao povo de Israel. Porém, aqui, este livro retrata a situação do povo de Israel no tempo bem depois, ou seja, pelo século II antes de Cristo. E notemos que o profeta faz um convite insistente ao povo de Israel, a fim de que realize uma liturgia penitencial, ou seja, onde se prepara para uma vida de conversão, exortando assim ao arrependimento e à reconciliação com o Senhor Deus, ou seja, que faça uma confissão sincera de seus pecados e lembra-os de que isso trará a consolação e a misericórdia tão desejada que Deus oferece. E enfatiza também que isso será motivo de grande júbilo, de alegria para toda a comunidade de fé. Lembremos também de que o profeta compara o povo infiel como sendo uma viúva, uma mulher em luto, desanimada e aflita. Sua mensagem, no entanto, é de profunda esperança. Por isso ele afirma ao povo infiel que possa fazer de modo atento e seguir como forma de reconciliar-se com o Senhor Deus da vida, que sempre permaneceu fiel, tendo atitude de arrependimento. E essa insistência do profeta é uma forma imperativa. Por isso ele diz: retirem as vestes das tristezas e revistam-se de beleza, de glória, de alegria, pois Deus perdoou todas as vossas faltas. Ele é justo
e teve piedade. Vai reunir novamente os filhos e filhas de Israel que estão dispersos. E, portanto, o exílio terminou. Deus mesmo ainda age somente em seus filhos, porque, ainda que sejam infiéis muitas vezes, Ele continua os amando como um pai amoroso, mas espera somente dos filhos e filhas que convertam-se verdadeiramente desde o coração, porque não basta a mente, se o coração não estiver convertido, não vão conhecer a alegria. Por isso que o profeta Baruch fala: serão abaixadas as montanhas e colinas, as estradas tortuosas serão endireitadas, sinal que Deus vem, que Deus vai reagir. E de fato, eles voltam do seu exílio, da sua tristeza, do seu abandono, sua infidelidade. Por pedirem perdão, Deus perdoa, acolhe-os como seus filhos e filhas. Quem não entrar nesse clima é que escolhe se afastar de Deus. E isso tem tudo a ver, mesmo escrito há tantos anos atrás, com nossa vida de agora. É a razão pela qual estamos vivendo esse tempo do Advento, para que nos convertamos, para que reconheçamos que muitas vezes somos soberbos demais, somos muito gananciosos, estamos presos às coisas, valorizamos pouco a criação da vida em todas as dimensões. Por isso que muitas vezes não respeitamos a ela, que na natureza se mostra no momento por nossas agressões desequilibradas, e sofremos as consequências. Não é somente a seca, não é somente o vazio dos rios, a perda da água, mas é também desse modo que muitas pestes, muitas pandemias vêm ao nosso encontro para nos machucar. Somos responsáveis. Esse é o pedido. A conversão não é só pessoal, ela precisa mexer nos pecados estruturais, sociais, que ainda hoje, infelizmente, o ser humano insiste em achar que isso é normal, que isso é certo, e usa inclusive o nome de Deus para justificar. Deus não quer esse tipo de relações. Vamos agora ao Evangelho de Lucas, lembrando-nos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Este texto aqui de Lucas tem uma dupla finalidade. Primeiro, introduzir o ministério de João Batista, que retoma o texto de Isaías. É a voz que vem gritando no deserto: convertei-vos, mudem de vida, para que tenha o batismo da conversão. E também o outro, que é introduzir o ministério humano de Jesus, que só se torna Cristo depois na ressurreição. É o que confunde muita gente. Se não tivermos Jesus compreendido como um humano que vem realizar o plano amoroso do Pai, que ninguém viu, nem o Espírito Santo, mas o Jesus nascido, bebê como todos nós, sim. Quem não acompanhar a Ele nessa perspectiva, no seu crescer, no seu ensinamento, que gradativamente vai fazer, não consegue ter a verdadeira fé. Esse é o desafio constante. Por isso que temos hoje tantas falas distintas, querendo falar em nome de Deus, mas não estão falando no nome do Deus verdadeiro, feito gente no Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que Maria trouxe no ventre. Esse é o grande desafio para nós. Por isto, aqui, Lucas faz um esforço muito grande para situar na história dos fatos, elenca lideranças políticas, sociais, religiosas, e sem dúvida não é possível falar disso sem situar economicamente no contexto no qual João Batista vem e depois Jesus também. Por isso que ele faz a referência dos fatos históricos, porque quer mostrar
que a transformação, ou seja, a salvação de Deus operada no mundo, é no contexto humano e histórico, não caído do céu, mas que nasce como todo ser humano nasce, que é o seu Filho, Jesus, que vem, que quer transformar os corações, quer transformar essas relações que são de opressão, de domínio, de morte certa, lenta mas certa. E isso Deus não aceita. É a razão pela qual é preciso entender que a palavra de Deus pervade todas as nossas relações, quer do trabalho, quer da economia, quer do mercado, quer das relações de lazer, de esporte, onde for, a palavra de Deus joga luz sobre isso para ver se somos justos ou não. Jesus vai mostrando e vai desmascarando lentamente as hipocrisias daqueles que se achavam justos, mas que não eram nada do que Jesus entende e ensina que seja a justiça de Deus. Por isso é um tempo de preparação. E João Batista usa exatamente o capítulo 40, versículo 3 a 5 de Isaías. E por isso João vem num tempo anunciar a consolação, o cumprimento das Escrituras, o qual deve ser cultivado nos corações humanos. O batismo de arrependimento é sinal desta renovação e a certeza de que o Messias Salvador, Jesus, enviado por Deus Yahvé, chega e está aí, perto. É preciso preparar este caminho de João Batista, para que ele possa mostrar o que é efetivamente ser e acolher Deus na vida e na história. Portanto, este vem, é a certeza que temos. O Senhor vem e Ele exige empenho de todos nós. É por essa razão que vivemos esse tempo forte do Advento, para olhar-nos no espelho da vida, olhar para dentro do coração, se cultivamos não apenas pecados pessoais, mas se somos coniventes com essas estruturas injustas, onde residem os pecados mais mortais que podemos ter, a exploração de grupos menores que sobrevivem às custas da grande parte de filhos e filhas de Deus, desrespeitando-os nos seus direitos da dignidade. Essa injustiça, Deus veio corrigir mediante o Filho. É para isso que João Batista vem e é a voz que grita. E aqueles que não querem se converter já escolheram aqui. Por isso, aparentemente vivem folgados, na boa, como diz o povo, mas estão exatamente recebendo, porque depois não terá isso. Porque aqui sobrevivem às custas de irmãos, e isso Deus não perdoa. Ele é Pai de todos, convida a conversão, e aqueles que não se converterem, que não mudarem de vida, já escolheram que não querem entrar no reino definitivo, que o Pai preparou através do seu Filho Jesus. Pensemos nisso, tenhamos essa coragem, tenhamos essa humildade de nos deixar tocar no coração e fazermos a conversão pessoal, familiar, comunitária e social. Sem esta, não teremos a graça de entrar em seu reino eterno, como Jesus anunciou, testemunhou e pelo qual ele deu sua vida. Amém. Creio em Deus Pai, todo